Olá! Que o Brasil precisa investir e muito em infraestrutura não é segredo para ninguém. E que o Estado não pode arcar com todos os custos de rodovias, ferrovias, aeroportos e hidrelétricas, só para citar alguns exemplos, também faz parte do senso comum. Desse encontro de consensos surgiu a ideia das parcerias público-privadas. Mas, ao que tudo indica, essa ideia ainda não saiu do papel como esperado. Para conversar sobre esse tema, o Palavra Aberta recebe hoje o deputado Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo. Ele é presidente da Frente Parlamentar Mista de Defesa da Infraestrutura Nacional. Deputado, muito obrigada por sua presença no nosso programa. E eu queria começar, deputado, querendo saber exatamente qual é o problema que está acontecendo. Por que as parcerias público-privadas não decolaram ainda como esperado? Você fez uma bela apresentação, Maristela, mas você talvez tenha sido um pouco otimista quando você disse o seguinte: se estabeleceu um consenso de que o governo só, o Estado brasileiro, não é capaz de enfrentar as questões de infraestrutura. De vez em quando nós temos algumas pessoas saudosistas que pensam talvez naquele Estado provedor da década de 50, em que ele podia fazer tudo, ou um Estado que pesava sobre ele todo o peso de alavancar a infraestrutura do país e que parece que as pessoas inibem. Quando houve a reforma do Estado no Brasil, e nós tivemos uma diminuição com o processo de privatização, nós tivemos um reforço do Estado regulador, fiscalizador. Agências surgiram então. E aí surgiu a ideia das parcerias público-privadas e das concessões. Só que tem gente que um pouco ainda fala em reestatizar a Vale do Rio Doce de vez em quando. Ou agora, nesse momento que nós debatemos o fim de um período de concessões do setor elétrico, e nós estamos animados, porque isso pode significar uma diminuição da conta de energia, tem gente que fala, vamos pegar esse dinheiro e dar para a Eletrobras, para ela poder retomar o papel de grande investidora em projetos de geração. Então, as PPP sofrem um pouco de uma inibição ideológica, de alguns que dizem, isso é neoliberal, é o Estado mínimo. Não, nada disso. Ao contrário, quando o governo faz concessões, multiplica as parcerias público-privadas, ele amplia a sua capacidade de dotar a infraestrutura. E o que tira a legitimidade do governo? É quando o governo está fraco, não dá conta do recado e perde o respeito da população. Então, as PPPs precisam ganhar a simpatia do governo, precisam ter entusiasmo para a implantação disso, que será fundamental. Em 2008, quando teve a crise econômica, como é que nós enfrentamos aquela crise? Para que ela fosse efetivamente não uma onda gigantesca, mas uma marola que o país pudesse suportar, como virou a frase que foi um pouco paradigma naquele período. Nós fizemos desoneração tributária, o governo passou a investir em alguns setores, mas isso não dá conta. Hoje, o Brasil investe 17% do seu PIB a cada ano. E isso não sustenta. Para nós termos um crescimento que não é espetacular, não é nada de China, modesto até, 5%, 5,5% por ano, nós precisaríamos ter um investimento de 21% do PIB. E só vamos conseguir investir isso se tivermos PPPs e concessões. Porque parece que já é um consenso também, já que nós estamos falando em consenso, que o crescimento do Brasil durante um tempo ele baseou-se também muito no estímulo ao consumo. E que tem dois pontos que precisam ser bastante desenvolvidos também. A questão da infraestrutura, para dar condições para que essa produção continue acontecendo e atendendo esse consumo que é crescente, e a questão da educação que também, para a gente ter a nossa população capacitada também para dar resposta a isso. Eu acho que você pegou as duas questões. Primeiro, do ponto de vista da infraestrutura. Nós queremos, de uma forma direta, sepultar aquilo. O Brasil cresce um pouco mais, as pessoas consomem um pouco mais, e aí, estradas congestionadas, aeroportos incapazes, portos que não conseguem escoar a nossa exportação. Isso nós já assistimos várias vezes. Qual é a resposta imediata? Prisa no freio, aumenta os juros, diminui a atividade para poder conter a demanda e, com isso, conter a inflação. Nós queremos estabelecer uma outra lógica. Esse é o compromisso da Frente Parlamentar da Infraestrutura, por isso que nós saudamos quando vemos mudanças na condução da política econômica, que diz o seguinte, vamos perseguir, sim, a diminuição e o combate à inflação, mas vamos fazer de uma forma combinada, que isso não signifique desaquecer a economia. E o governo deu sinais positivos nisso. O que diz respeito à educação, você complementou muito bem. Agora, como é que a PPP pode, a sua pergunta original, ter mais ritmo, ser ampliado
as concessões. Pois é, deputado. Aí eu quero aproveitar e perguntar para o senhor o seguinte, quanto que o Brasil... existem limites financeiros hoje para que os entes federativos, União, Estados e municípios investam em PPP? Existe sim. De quanto é esse limite? O senhor acha que esse limite é correto? Ele deveria ser ampliado? Uma das propostas que nós estamos encaminhando em nome da Frente, fruto de um seminário para o qual congregamos uma série de entidades, a CNI participou, a ABDIB participou, várias entidades, nós dialogamos com o governo federal, com os governos estaduais para fazer isso. Primeiramente, nós queremos revogar um limite de que os projetos envolvendo os PPPs tenham 3% como teto do conceito de endividamento como limite. Nós queremos modificar isso. Alguns dirão, puxa, será que isso não abre um flanco na lei de responsabilidade fiscal para você contrair dívidas? Não. Nós estamos propondo que esse limite, que se amplie para PPPs, mas continue dentro do limite de endividamento da lei de responsabilidade fiscal. Segunda coisa, há um fundo garantidor, que é exatamente para lastrear que essas PPPs e concessões pudessem ser estabelecidas, particularmente as PPPs. E o que aconteceu, Maristela? Esse fundo ficou aí no governo federal e ele não foi usado. Ele está aí parado. Nós queremos que o governo federal use, implemente PPPs e queremos também que se abra a possibilidade de que, com esse fundo, se possa avalizar PPPs estaduais, municipais. Porque tudo que acontece nos estados e no município também tem a ver com o aquecimento geral da economia. Então esse fundo é só federal? É um fundo federal, constituído por lei, e nós queremos abrir possibilidade de que, além dele avalizar, é um fundo garantidor, as PPPs federais, que ele possa também lastrear, avalizar PPPs dos estados e dos municípios. Temos certeza que isso vai ter um efeito muito benéfico de ampliar essas parcerias público-privadas. Deputado Arnaldo Jardim, existe um comitê gestor das PPPs, que é formado pelos Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão, Fazenda e Casa Civil. O que o senhor acha que esse comitê está fazendo em relação a esse problema? Eu acho que está fazendo pouco e nós queremos convidá-los a fazer mais. E mais do que isso, nós queríamos criar condições para que todas as unidades que tratam de PPPs no âmbito de cada um dos ministérios tivessem um regime diferenciado. Por quê? Porque como isso é uma nova concepção de investimento público, é uma nova parceria público-privado, nós achamos que até o regime de trabalho deve ser diferente. Porque é diferente de uma obra pública em que você transfere um recurso, em geral, a fundo perdido, para estados e municípios, e você tem que administrar só a aplicação. PPP não. Você tem que formatar essa parceria, você tem que especificar que qualidade do serviço ou da obra contratada você deseja ter, você tem que ter um processo de acompanhamento. Portanto, é uma coisa mais detalhada, sofisticada, mas muito mais interessante, porque significa recursos privados investindo em coisas, obras e serviços de interesse público. Deputado, o senhor pretende apresentar algum projeto de lei na casa para ajustar esses pontos que estão... Alguns estamos discutindo no âmbito da frente. Esse seminário que eu me referi foi muito bacana, muito interessante. Ele vai ser acompanhado de um outro que nós faremos sobre a questão de fundos e recursos de investimentos para as parcerias público-privadas e para as concessões. Nós adotamos, Maristela, aí, um procedimento de não fazer um evento. Muitas vezes se faz eventos e são importantes, porque elucidam uma situação, trazem um determinado debate, chamam a atenção. Mas muito melhor foi como nós fizemos, desculpe um pouco, mas contar aqui e dividir com os nossos amigos do TV Campo. Nós fizemos um texto anterior, repassamos aos interessados, divulgamos esse texto, fizemos um texto agora prós, e esse texto vai significar sugestões de novas alterações legislativas que eu e a diretoria da frente vai encampar. Segundo, sugestões aos executivos federal, estaduais e municipais. E mais do que isso também, toda uma propagandear junto à sociedade das virtudes disso, que vai significar o quê? Ampliarmos o nível de investimento, melhorarmos a nossa infraestrutura e nós quebrarmos esse encanto. O país crescer de uma forma sustentável e não, quando crescer, ver o limite, ver os gargalos e ter que depois diminuir a sua atividade econômica. Deputado, o nosso tempo acabou, mas eu deixo um convite para quando essas proposições estiverem prontas, começarem a tramitar na casa, o senhor volte ao nosso programa, que passa na TV Câmara e na Rádio Câmara, para contar para a gente quais são efetivamente essas propostas que surgiram de todo esse debate. Estamos combinados, voltarei e
para contar também daquilo que vai ser o outro momento, nós vamos discutir as fontes de recursos para essas parcerias públicos-privadas. Muito obrigada, deputado. Muito obrigado a você. A você, obrigada pela audiência e até a próxima edição do Palavra Aberta. Tchau.